Relatos de uma semente estelar, em bolsões intraterrenos. Parte 2. Por Lisano. 2 dias depois. Fiquei pensando durante esse tempo, o que estaria após aquela porta fechada. Muitas coisas passaram pela minha cabeça, mas teria que aguardar o momento certo para atender minha curiosidade. Sempre que deitava para dormir, fazia o processo de retorno ao local da projeção, tendo como meta sempre o grande salão de pedras. Assim, minha consciência desperta naquele local tão esperado. O panorama estava bem diferente. Havia poucas pessoas, estando apenas aquelas que pareciam fazer parte da minha caravana de descobertas e já estavam prontas e a postos, parecia. Passando uma rápida vista sobre o local, pude ver que era uma sensação de silêncio e solidão. Ver aquela extensão de pedras tão vazia. Então aquele lugar era um local de passagem mesmo. Parecia mais habitado antes. Olhando para o grande portão, observei que estava completamente aberto e parecia que não havia nenhuma preocupação com isso. O que restava era seguirmos também por ele, para não sei onde aquela passagem poderia nos levar. Pensando assim, ajustei minha bagagem nas costas e me dirigi para a saída do local. Observei que eu estaria na ponta da fila do grupo e que para nos guiar havia um jovem, que mais parecia um adolescente, bastante sorridente que seguia sem nenhuma bagagem, diferente de mim que estava muito carregada. Ao sairmos para a parte externa do local, observei uma paisagem bem desolada, comparada com uma savana africana, mas sem árvores verdes, apenas arbustos queimados pelo que parecia ter sido do sol e uma poeira intensa que deixava todos esbranquiçados de pó. Um tanto constrangida, segui o nosso guia e caminhamos por uma estrada ressequida e aberta de terra e muita poeira. Caminhávamos há bastante tempo, quando pude divisar à nossa frente, ladeando a estrada, uma multidão de pessoas magras, com a pele negra cheia de poeira e todos muito juntos como se o espaço para se colocarem de pé fosse pequeno. Eram de todas as idades, crianças, jovens e velhos que se amontoavam. Observei que estavam nus e nos olhavam sem se aproximarem. Ao caminhar, pelo chão, tínhamos que cuidadosamente seguir para não pisar sobre vários deles, principalmente crianças que estavam caídas, empoeiradas, parecendo que estavam mortos. Pensei em efetuar uma ajuda qualquer, mas nosso guia, com gestos, nos impulsionava para seguirmos em frente sem parar. Obedecendo a esses comandos, seguimos até passarmos por toda aquela parede humana que havia naquele trecho da estrada. Continuamos caminhando por muito tempo, até aqueles seres da estrada ficar para trás. A paisagem foi se modificando aos poucos, demonstrando menos sequidão e já mostrava a paisagem mais amena e menos empoeirada. Foi dada uma orientação pelo guia que deveríamos parar e descansar um pouco. Para isso, nos sentamos à beira da estrada e, na medida do possível, tentamos afastar um pouco daquela poeira. Durante esse descanso, voltei ao corpo com a sensação de desconforto e desesperança. Passei a equilibrar as energias, levantei, bebi um pouco de água e voltei para tentar me acalmar e, quem sabe, adormecer. No relógio da parede eram 4 horas da manhã. Continua no próximo vídeo. Grupo Haja Luz.